Pessoal, dei o start aqui na gravação, agora eu posso estar aqui falando as notas aqui para quem estava ao vivo. Deixa eu só, deixa eu, deixa eu só gravar aqui a manutenção. Desculpa, porque eu estava aqui na sala do manutenção predial e industrial, tá? Agora eu estou na sala correta aqui, tá? Deixa eu compartilhar com vocês as diretrizes do Unidigital, tá? E aí, depois das orientações do Unidigital, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Só ver se o áudio está saindo. Ah, agora foi. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Agora sim, pessoal. Só essa UC, diferente da anterior aqui, ela é muito rápida, tá? Basicamente, deixa eu colocar aqui na sala certa aqui. Lembrando que nós estamos na penúltimo C, tá, galera? Não deixe. Já vou criar nossa pastinha aqui de. Eu já vou direto para análise, tá? Atividades. Inclusive, eu já pedi para a monitora de vocês aqui, a Vitória, já deixar disponível aqui na aba vídeo aula, ó, o material extra que vocês vão precisar para fazer essa atividade, tá? Uma pasta. Tem muitos materiais aqui, tá? E já o material extra da atividade da próxima semana, tá? Inclusive, ela já deixou o selo aqui tudo pronto, né, para que vocês tenham essa aula, né, o mais rápido possível, tá? É, essa aula que vocês têm acesso e que vocês possam, né, executar a atividade de vocês, tá? Então, em manutenção e operação do CEP, né? Lá, lembra na UC de instalações elétricas do sistema elétrico de potência? Eu mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui eu já vou pegar logo a folha das duas atividades, tá, pessoal? E na próxima semana a gente já começa já analisando a atividade um. Deixa eu apagando aqui. Então vamos lá. Então, galera, deixa eu só fechar aqui essa correção aqui. Ó, agora foi.
Então, em manutenção e operação, diferente do que a gente viu lá em instalação do CEP, instalação do sistema elétrico de potência, nós aprendemos a hierarquia e a estrutura, ou seja, a estrutura, né, a geração, a transmissão e a distribuição, e a hierarquia, né, da onde que a energia é criada, para onde que ela, né, ela flui, ela caminha, tá? E aonde ela chega, que é ou no centro urbano ou então na zona rural, tá? E aí você tem os circuitos de baixa tensão, tá? Que recebem, né, instalações elétricas prediais, né, residência basicamente, né, comerciais, pequenos comércios e da indústria, que foi matéria do módulo anterior. Lembra que na indústria você tem que ter uma liberação de carga. A gente começou com eficiência energética, né? Você tem que corrigir o fator de potência. A gente utilizou os cálculos que a gente aprendeu lá em eletricidade básica, enfim. Aqui em manutenção do CEP, é uma manutenção que ela vai ocorrer na rua, tá? Eu vou pegar aqui emprestado aqui de uma disciplina lá na frente, ó. Lá na frente não, né? A próxima, inclusive. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse é um projeto de rede de distribuição, tá? Inclusive, esse projeto foi apresentado para a concessionária local, a Equatorial, tá? Então, o projeto de CEP, basicamente aqui, ó, tá vendo que eu tenho. Esse aqui é o poste, tá? O poste duplo T, tá? E você tem o poste seção circular. Basicamente, você tem essas informações aqui, ó. Aqui é o ID, é o identificador do poste. Tem um programa lá na concessionária em que o pessoal digita nesse programa. É como se ele fosse o Explorer aí do Windows, né? O Explorer do Windows dentro da pasta, o que que ele faz? Ele procura, se você digita o nome, ele procura exatamente aquele nome. Ele faz uma busca, vamos dizer assim, né? Então ele vai fazer a busca e vai falar que esse poste, né, de ID, né, 06, tá? Eu tô só é porque assim, na hora que você instala ele, aí ele ganha o identificador um número lá, tá? Aqui no projeto é só para mostrar que é o quinto poste, o sexto poste, o oitavo e por aí vai, tá? É porque o sétimo tá aqui, ó. Então, ele ordena, você digita lá e vai falar: olha, na Avenida José Leandro da Cruz, eu tenho um poste duplo T, DT. O que que é um poste duplo T? É aquele, sabe aquele postezinho quadrado? Em vez dele ser circular, em vez dele ser um cilindro, ele vai ser um quadrado. E aí, eu não sei se vocês já viram, na metade dele, mais ou menos, tem furação, tá? E nessa furação, você instala, por exemplo, média tensão, ó. Você não precisa de uma cinta e coloca aqui isolador, pino para isolador. Aqui é a média tensão, tá? E a média tensão geralmente é essa letra aqui, ó. Na verdade, ele está dizendo que é uma rede compacta. O que que é uma rede compacta? É um poste duplo T. E essa rede compacta aqui, o pessoal instala um braço que é chamado braço tipo L, tá? Esse braço, ele tem um prensa-cabo aqui, ó. Aqui fica a cordoária de aterramento. O cabo da rede convencional, ele fica aqui em cima do isolador. É um cabo nu. É um cabo CAA, cabo de alumínio com alma de aço. Ele tem sete fios, ó, seis de alumínio com um de aço aqui no meio.
e ele é nu, ou seja, não tem uma proteção plástica. Já essa rede, que é a rede compacta aqui, essa daqui é a de média tensão, e aqui embaixo é a baixa tensão, tá? E aí ela tem essa CE1A, ela tem esse braço que chama braço L. Aqui fica o aterramento, e aqui, ó, fica o que o pessoal chama de espaçador losangular, mais conhecido como cavalo marinho, tá? E aqui, por exemplo, se a rua fica desse lado, aqui vai ficar a fase A da média tensão, aqui vai ficar a fase B, e do lado da calçada a fase C, tá? E essa rede aqui, ela pode ser tanto a 13.8, né? Em que cada fase da 13.8 eu tenho cerca de 7.965 volts, tá? A 13.8 é a DDP entre duas fases, tá? E aí, esse CE1A, ele tem um braço de plástico aqui que chama braço antibalanço, para estabilizar, para ele não ficar balançando. Porque eu tenho 7.965 volts, tem um campo eletromagnético. Professor, por que que essa rede compacta, ela geralmente, a distância entre cada cabo aqui é de 40, para 3.8 é de 40 centímetros, tá? E aqui, ó, na rede de média tensão nua, como ela não tem uma proteção plástica, a distância da fase do meio para mais próxima do meio é de 70 centímetros. Já aqui, ó, vai dar 1 metro, vai dar duas vezes a distância, tá? De 70. Aqui, ó, a distância da fase do meio para mais longe da do meio, que é assim que o pessoal chama, é de 1,40 m, 1,40 m, ou 140 centímetros aí, tá? Então, só de você, o projetista, o eletricista de rede, bater o olho nessa nomenclatura aqui, ele já sabe que é uma rede compacta, que é uma rede de baixa tensão, tá? É uma rede S1. Essa S1 aqui é porque logo aqui na baixa tensão eu tenho, né, um suporte para isolador que é chamado isolador tipo Roldana, tá? Aí a rede de baixa tensão, se ela for multiplexada, geralmente esse projeto aqui tem um erro, tá? Ele deveria estar assim, ó, SI, é um I, não é um, tá? SI1. Aí o I, que é para dizer que é rede multiplex. A rede multiplex, no isolador Rodana, eu tenho um cabo o neutro, que é o mensageiro, tá? Esse cabo neutro, ele fica aqui, né? Ele fica aqui preso. E as fases, né? Geralmente, por exemplo, a fase A é um condutor que fica enrolado aqui, né? Ele vai ficar aninhado ali, que é o multiplex. A fase B, geralmente, quando está colorida, é o vermelho, vai ficar aqui enrolado. E a fase C, geralmente, ela é cinza. O C aqui, ó. Se você enxergar essa rede de lado aqui, ó, o, o neutro, eu vou desenhar ele de azul, que ó, o neutro vai estar aqui, né? A fase A, que é o preto aqui, ó, ela vai estar assim, ó, tá enrolada. Por que não entra em curto-circuito? Que a fase A, B e a C, ela vai estar protegida. A única que é nua é o neutro aqui, ó. A B, ela vai estar aninhada aqui, ó, que é chamada de rede multiplex. E a C, ela vai estar aqui aninhada aqui, ó, tá? Então, o Fabrício aqui, ó, ele é técnico de campo e atua no setor de planejamento de manutenção, tá? Da empresa Power System. Essa empresa geralmente é uma terceirizada da Equatorial, tá? Antigamente, quando tinha a Celg, né, o modelo antigo, todos os serviços eram executados pela concessionária, tá? Hoje em dia você tem um modelo, lembra lá a instalação, por isso que eu dei essa informação lá, a instalação do CEP, que eu disse que a empresa terceirizada, né, a Power System no caso, ela vai trabalhar, né, ela pega, sei lá, um contrato de 4 anos
e vai trabalhar em um setor ou vários setores ali específicos. Foi o setor que ela ganhou a licitação, tá? Então, ao chegar no trabalho, né, João, o analista do COD, né, o Centro de Operação e Distribuição, informou sobre a notificação do bairro da Liberdade. Então, a Power System, ela é uma terceirizada que trabalha, vamos supor que fosse a Equatorial, né? Trabalha para a Equatorial e ela, todo e qualquer serviço que aparecer, né, problema, queda de energia no bairro da Liberdade, quem vai cuidar é a Power System, tá? Se for outro bairro, dependendo, vai ser outra empresa, beleza? Mas geralmente uma empresa terceirizada, ela cuida de alguns, sei lá, 3, 4 bairros, tá? Ao saber dessa informação e com base no planejamento, então o João lá do COD recebeu o chamado, aí viu, bairro da Liberdade. Quem que cuida do bairro da Liberdade? A Power System. Então, ao saber dessa informação e com base no planejamento operacional, cumprindo o memorial descritivo, Fabrício manteve contato com o COD, né? Então, Fabrício, ele trabalha na Power System, recebeu o contato lá do João, né? E o João avisou ele, Fabrício, o bairro Liberdade está com problema, né? Qual que é o problema? A chave fusível lá está com problema. Então pode ser que o elo fusível da chave fusível queimou, e aí tem que ir lá trocar. Pode ser que o conjunto completo, né? Por exemplo, o pessoal depreda, tá? O pessoal utiliza aquelas espingarda de chumbinho, às vezes até mesmo revólver mesmo normal, e atira no isolador, tá? A chave fusível, ó, é por isso que eu forneci para vocês. Porque assim, professor, eu nunca trabalhei nessa área. Não sei nem errar como é que é essa tal de chave fusível aí que o senhor está falando aí. Sei nem o que que é isso que o senhor está falando, é essa aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Ó, esse slide que eu vou mostrar aqui para vocês, ele representa, né, uma tarefa, tá? Essa tarefa, que é o que vocês vão responder na pergunta aqui da atividade, ó. Atividade 1, ó. Ajude o Fabrício, né, que ele é o funcionário lá da Power System, tá? Então, ó, olha o fluxo de trabalho. O João, que trabalha no COD da Equatorial, recebeu o chamado. Daí ele recebeu o chamado e viu que era lá no bairro da Liberdade. Sabendo que era no bairro da Liberdade, ele enviou o chamado para quem estava de plantão da empresa Power System, que é que cuida do bairro da Liberdade, tá? E aí o Fabrício recebeu o chamado e o chamado era, né, a chave fusível está com problema, né, que houve queda de energia. Então você vai ajudar o Fabrício a fazer essa manutenção, tá? Com rede desenergizada, tá? É vulgo rede morta. Geralmente o pessoal chama de rede morta porque a rede ela desligou, né, por algum motivo, e mesmo assim você vai ter que aplicar o procedimento que aqui em Goiás o pessoal chama de dicas, né? Desligar, impedir, né? Que é bloquear, né? Constatar utilizando o detector de tensão, tá? Fazer o aterramento temporário. Depois disso tudo é que você vai fazer a manutenção, tá? Sinalizar a área, tá? Que é um outro fluxo de trabalho. Então ele avisou, né? O João avisou o Fabrício e você vai ajudar o Fabrício a fazer essa manutenção, tá? Como eu falei em outras aulas aí, né? O foco do Senai, o foco de qualquer outra faculdade é indústria, tá? Por isso que eu forneci esse tanto de documento para vocês, tá? Aí existe uma diretiva aí, né? Que toda concessionária segue, que é a diretiva, né? Chamada Instrução Técnica ou Procedimento operacional padrão, tá? Professor, o que que é isso? O procedimento operacional padrão é um procedimento com esses pilares aqui, ó. Desenvolvimento, né? Qual que é o passo?
De quem é a competência? Qual o risco, né, de executar esse primeiro passo? Por exemplo, inspecionar lá o local onde está instalada essa chave fusível defeituosa, tá? Então, toda vez que você vai iniciar um trabalho, você coloca uma lona, coloca os equipamentos, ó. Você tem aqui a vara de manobra universal telescópica, você tem a vara de manobra universal que você pode. Por que que eu chamo ela de universal, né? Porque ela aqui tem um parafuso que é chamado parafuso borboleta, tá? E aí você pode colocar serrote, você pode colocar o dispositivo de abertura em carga, você pode colocar esse gancho aí, que é para você fazer a abertura do e tirar o elo fusível da escada, né? Hum. E aí você vai trocar. Isso aqui é um exemplo de um elo fusível. Quando é em Goiânia aqui, por exemplo, ó, GN aparece uma identificação, tá? O GN quer dizer Goiânia, tá? Quando é Aparecida é AP, tá? É 12 quer dizer que é uma chave fusível. E aí vai ter o ID. Geralmente tem uma plaquinha aqui, tá? E às vezes essa chave fusível, ela tá simplesmente ligada aqui, ó. Você tem uma rede de média tensão passando reto aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não quer dizer que isso aconteceu no trabalho aqui do Fabrício. E aí eu tenho uma rede em mais ou menos 90 graus derivando aqui, ó. Nesse exemplo do projeto, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, um poste, né, aqui, ó. E aí eu tivesse uma derivação de um projeto em 90 graus aqui, saindo para esse outro lado aqui, tá? E aqui a chave fusível, ela tem, ó, ela tem geralmente um suporte, se eu não me engano, acho que chama suporte L aqui, tá? Ela tem um isolador, tá? Por quê? Porque a energia ela tá no cabo, ó. Tá vendo que o cabo está em cima do isolador? O isolador é o único que impede que a energia passe pelo pino, né? E ela, por exemplo, vá para o poste e ocorra um curto-circuito fase terra, tá? Então, o isolador é de propósito para não deixar que esse cabo, e é um cabo nu, tá? É um cabo desencapado, tá? Então, a rede aqui, ela tá derivando, ó, indo para a chave fusível, ela passa dentro desse cartucho aqui, tá? E aí depois ela deriva. Essa nomenclatura aqui, tá, pessoal? É para identificar que tem uma proteção na rede com chave fusível. E aqui o identificador é para, na hora que o COD enviar esse chamado, você já usar esse identificador para você chegar lá no local, tá? Que aí é lá no bairro da Liberdade, poste número, sei lá, ID número tal, tá? Que tem uma chave fusível. Você pode ter essa chave fusível aqui também, é, protegendo um transformador, tá? Que o transformador, o que que ele faz? Ele pega a rede 13.8, que ela é imprópria para o nosso uso, né? Porque a gente utiliza o quê? Monofásico 220, bifásico 380, trifásico 660, né? Então, se você colocar qualquer equipamento, seja de indústria, seja de sua residência, em 7.965, o que que vai acontecer? Ele vai sapecar, né? Ele vai explodir ali, né? Vai dar, vai dar elevação de tensão, né? Aí, até na 13.8, a concessionária está apenas transportando, né? É como se eu tivesse no caminhão de entrega aí da Shopee, né? Indo na sua casa entregar o seu pedido, né? Então a média tensão é só para transporte. É o caminhão dos Correios, é o caminhão da Shopee chegando aí na sua casa, entregando a sua encomenda, que no caso é energia. Aí o transformador ele transforma, né? Ele diminui esse 7.965 para 220, né? Para cada fase, fase A, fase B, fase C, né? É, é, elas em 120 graus ali, né? Porque se elas estiverem no mesmo alinhamento, elas não vão ser fase diferente, elas vão fazer parte da mesma fase.
Aí, por exemplo, 220 por fase, ela vai dar uns 660, né? E é o que a gente não quer que aconteça. Aí sim é que vai alimentar os seus equipamentos da sua indústria, do seu comércio aí próximo da sua casa e da sua residência, tá? Então, a atividade, você vai responder essas perguntas que estão aqui. Professor, como é que eu vou responder essa pergunta, tá? Aí por isso que eu forneci esses insumos para vocês aqui, ó. Aí, o que que eu vou, eu já vou pegar logo aqui, ó. Análise que eu fiz aqui, ó, baseada. Pessoal, ó, como é que a área deve ser preparada, ó? É esse passo a passo aqui, ó, de você fazer a sinalização da área, tá? Pessoal, de onde que o senhor tirou esse fluxo de trabalho? Eu tirei desse POP aqui, ó. Estacionamento do veículo lá no local de trabalho, né? E sinalização, tá? Aí tem a versão igual essa daqui, que é a versão fotográfica, tá? Então, esse fluxo de trabalho eu tirei daqui, ó, estacionar a viatura, obedecer à legislação de trânsito, preencher a, a APR, né? Em conformidade aí, que tipo de serviço que você vai fazer? Aí lá na APR você coloca, ó, eu vou fazer a troca do conjunto completo da chave fusível. Ah, eu vou fazer a troca do elo fusível, né, lá do cartucho da chave fusível para uma rede 13.8. Aí você vai escrever certinho, né? Na verdade é um formulário. Antigamente era num papel, né? Hoje em dia é num formulário automático, tá? Uma coisa, estacionar, né, sinalizar, delimitar a área de trabalho, e aí você tem que solicitar o COD, ou seja, solicitar ao João, né, que ele desabilite o RA. O que que é o RA? O religador automático. Lembra que a gente comentou dele lá em instalação do CEP? Existem alguns circuitos, geralmente é o circuito, a prioridade num centro urbano é que esse RA, primeiro ele seja instalado próximo de indústria, porque indústria tem contrato de demanda, tá? Depois, quando o crescimento lá da concessionária de energia local estiver lá no seu ápice, né? E todas as indústrias estiverem com seus RAs ali, respectivos aí, aí sim eles começam a instalar em bairros residenciais, tá? Mas a certeza é que se for numa indústria, com certeza vai ter um RA mais próximo da sua manutenção, né? Aí você solicita, aí o João vai falar: ah, não, esse bairro aí é residencial, eu tenho aqui, né, mostrando aqui que não tem RA, beleza. Então, se não tem RA, né, você não precisa solicitar. Se tiver um religador automático, você tem que solicitar. Por quê? Porque na hora que você desligar o RA, ele vai acionar a rede. E aí, na hora que você for fazer o aterramento temporário, o que que vai acontecer? Curto-circuito, fase terra, tá? Quais os equipamentos, né? E aí você vai ranquear, né? Na verdade, ranquear não, né? Você vai fazer um checklist, calçado de segurança, ó, o que que é CA? É o certificado de aprovação, tá? Lembra que lá em segurança e eletricidade, quando eu falei em prontuário das instalações elétricas, eu disse que toda empresa que vende equipamento de segurança, ela faz, né, ela constrói o equipamento, uma luva, um calçado de segurança, e ela faz teste, seja em laboratório próprio, seja em laboratório terceirizado, tipo, sei lá, o Inmetro, né? Depois que faz esse teste, ela apresenta os resultados para o Ministério do Trabalho e Emprego. Aí lá na central, tem uma aqui em Goiânia, que fica ali bem na 85, aqui no centro de Goiânia, tá? E aí, lá tem um cartório. Aí a empresa, vamos supor que a Renan Engenharia criou um calçado de segurança para eletricista. Daí a Renan
engenharia, o que que ela faz? Ela vai lá no cartório do Ministério do Trabalho e Emprego, apresenta os testes, o resultado. O engenheiro de segurança que trabalha lá, ele vai analisar, né? Ele comprovando que os testes são idôneos, né? Ou seja, tem fé pública aí, ele vai autenticar e vai autorizar a Renan Engenharia a vender o calçado de segurança dela. A Renan Engenharia, ela não pode simplesmente construir o calçado, fazer teste e entregar, por exemplo, tem uma loja famosa aqui em Goiânia, a Capitão América, né, com K, tem a Leroy Merlin, né? Você não pode simplesmente construir, testar e entregar. Eu tenho que, antes de entregar para o varejo ou para o atacado, eu tenho que ir lá no Ministério do Trabalho e Emprego, homologar, e aí o Ministério do Trabalho e Emprego vai criar esse número aqui, ó, que é o certificado de aprovação. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele aprovou que aquele calçado, aquela luva, aquela cobertura, né, todo e qualquer equipamento, ele cumpre as funções de segurança no trabalho. Aí sim, a empresa pode comprar esse calçado, esse capacete com jugular, né, roupas com tratamento anti-chama, o óculos, né? O óculos de proteção, o protetor auricular, cinto tipo paraquedista, trava-quedas, ó, talabarte de posição para você ficar travado numa posição e você liberar as duas mãos para você instalar a rede. E outros circuitos, e outros, né, EPCs aqui, por exemplo. E agora a última pergunta aqui, ó, qual elabora o fluxo de trabalho? Eu sei que é a primeira vez, né? Professor, eu nunca fiz curso de eletricista, estou fazendo eletrotécnica, né? Ainda que fosse engenharia elétrica, né? Era a primeira vez que você estava tendo contato. Por isso que eu forneci o procedimento operacional padrão, tá? Que, por exemplo, é o de substituir, tem o de instalar uma chave nova, tá? E aí, esse passo a passo, ó, necessidade de intervenção, previsão de tempo, solicitar o COD, né? Na verdade, são esses passos aqui, ó. Esse passo um, na verdade, ele é um POP, que é o POP de receber autorização do Centro de Operações de Distribuição. O passo 2 já é outro POP, que é o POP 02, que é de estacionar o veículo. Já o terceiro passo já é outro POP, que é de sinalizar e isolar a área de trabalho. A partir do quatro passo, né, do quarto passo, é que ele vai substituir a chave fusível lá no ramal, ó. Fazer inspeção, né, analisar, planejar, executar a tarefa. Para cada passo, eu tenho que fazer em sequência, tá? Eu não posso pular ou começar do passo 6. Eu tenho que ir do 1 até o último passo. Por exemplo, ó, tem um passo aqui, ó, que aí ele fala que é para você ver se o a equipar-se com EPI, selecionar a ferramenta adequada, tem um passo posicionar no poste, fazer comunicação, né? Desenergizar já é um outro POP. Todos que estão em negrito aqui é outro POP, é outro fluxo igual a esse aqui, ó, que tem um pilar do passo, de quem que é a atribuição, como é que ele vai controlar, ou seja, deslocar a escada para o local de realizar a tarefa. Qual que é o problema? Você se lesionar, né? Você cair, você estar numa postura inadequada lá no poste, você transportar, né, o poste, por exemplo, o poste não, desculpa, a escada, né? Você não pode, apesar da escada hoje ser muito mais leve do que as de madeira de antigamente, né? As isoladas hoje são bem mais leves e você não pode transportá-la sozinho, tem que ser com a ajuda do outro eletricista, tá? E aqui, como que você vai solucionar cada um? Ó, adotar postura adequada para postura inadequada, verificar a existência de depressão. Por exemplo, no transporte, você segurando você, o outro eletricista, né? Você pode bater o pé, escorregar e aí se acidentar com a escada, né? Caindo em cima de você e do seu colega, tá? Então, isso aqui, esse fluxo de trabalho,
Na verdade, são esses passos aqui, tá? Se você quiser, você pode colocar só os passos, né? Mas para você já ir se acostumando, né? Quando você for trabalhar, por exemplo, numa concessionária de energia, né? Você for fiscal, assim como eu trabalhei já como fiscal de rede de distribuição, você já saber que existem, só para vocês terem uma ideia, média tensão tem cerca de 144 POP, tá? Desde comunicar até você executar uma infinidade de tarefas lá, beleza? Então, isso daqui, né, é o último, né? O fluxo de trabalho basicamente são esses passos aqui, ó. Passo que, nesse caso aqui, ó, esse deu 35, ó, deu 42 passos aqui, ó, beleza? Por isso que eu fui enumerando, tá? Se você só trocar a chave, é uma quantidade de passos. Se você só trocar o elo fusível, já é outro. Como na descrição do serviço não fala se o que estragou foi só o elo fusível, se foi só o cartucho com elo, ou se foi o conjunto completo, você vai escolher, ah, não, no meu caso foi o conjunto completo. Ah, no meu caso foi o elo fusível. Ah, no meu caso foi o cartucho que danificaram ele. Você vai escolher e vai colocar esse fluxo, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula, que vai ser a segunda aqui de manutenção e operação do CEP. Beleza? Tchau, tchau.